quando o pó tocar meu rosto e o sol deixar de brilhar, quando o vento for meu consolo e a dor quiser me calar, ainda resta uma esperança, um sussurro em meio à dor. O teu Deus não te esqueceu, te envolve em seu amor. Eu sei, meu Redentor vive e por fim se levantará. Mesmo que o corpo caia em cinzas, eu o verei face a face lá. Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que tá super em alta, né? A tal cultura do cancelamento. Oi, é verdade. Aquela coisa de crítica pública, boicote, exclusão, muito forte no online. E gera um medo, principalmente nos mais jovens, né? Medo de errar, de perder reputação, amigos. Aham. E às vezes sem muita margem para arrependimento, parece. Exato. E para essa conversa, a gente está usando uma fonte assim um pouco diferente. Uma análise que pega a história bíblica de Jesus e os 10 leprosos, lá em Lucas 17. Isso. A ideia é ver como essa narrativa, que é bem antiga e fala de uma exclusão bem radical, pode trazer alguma luz sobre misericórdia, sobre restauração, coisas que parecem faltar um pouco hoje, né? Interessante. Não para justificar ou condenar o cancelamento atual, mas para usar a história como um espelho, talvez. Exatamente essa a proposta. Olhar para essa dinâmica antiga de exclusão. Então, vamos lá. Começando pelos leprosos. A análise diz que eles eram, tipo, os cancelados daquela época, certo? Com certeza, na prática era isso. As leis de Levítico eram muito claras. A lepra significava impureza. E o que isso implicava? Bom, implicava ser banido, isolamento total, longe da família, do trabalho, do templo, da vida em comunidade. Era quase uma morte em vida, sabe? Nossa. Viviam de esmolas dependendo da compaixão alheia e ainda carregavam o estigma de que talvez a doença fosse ligada a algum pecado. Uma exclusão completa mesmo. Faz pensar um pouco em como o cancelamento hoje pode isolar alguém tão rápido, cortando laços sociais, profissionais. Pois é, o paralelo é forte nesse sentido do isolamento. E aí entra Jesus na história. Ele sabia das regras, claro. Sabia que se aproximar podia gerar críticas, especialmente dos líderes religiosos. Sim, sempre tinha essa tensão. Mas a narrativa mostra ele rejeitando essa lógica da exclusão. Ele não ignora os leprosos. Pelo contrário. E como ele age? Ele os cura. E olha que interessante, ele faz isso com a palavra, à distância. Não precisa nem tocar. E com isso, não só devolve a saúde, mas a chance de voltar para a sociedade. E a análise, ela faz uma ponte teológica aqui, né? Liga essa exclusão deles a algo maior, tipo a condição humana depois do Éden, como um cancelamento original. Sim, essa é uma das interpretações exploradas. Sugere que a humanidade, de certa forma, vive separada como leprosos espirituais, num deserto de problemas, sempre precisando de misericórdia, assim como aqueles homens gritavam por Jesus. É uma forma de dizer que essa necessidade de acolhimento, de perdão, é algo de todo mundo, né? Exato. Universaliza a questão. E tem um ponto que me pareceu bem forte nessa leitura. A ideia do próprio Jesus sendo cancelado. Como que a análise chega nisso? Olha, a análise argumenta que a paixão, a morte de Jesus, foram o ápice do cancelamento. Ele foi rejeitado, né, pelo povo que antes o aclamava, pelos líderes religiosos, políticos, abandonado pelos discípulos mais próximos. Até aquele grito na cruz, né? Meu Deus, meu Deus. Exatamente.
expressando esse sentimento profundo de abandono. A análise vê isso como o cancelamento supremo. É uma inversão, quer dizer, sugere que esse cancelamento dele não foi só uma tragédia, mas foi o próprio ato que desfez o nosso cancelamento, o nosso afastamento. É essa virada radical que a fonte propõe. Que a exclusão máxima que ele sofreu, paradoxalmente, se torna a fonte da misericórdia que nos reconecta. A morte e ressurreição como pagamento, a ponte para restaurar a ligação com Deus. Isso muda tudo. Quer dizer, mesmo que a gente se sinta excluído pelo mundo por essa ótica, não haveria um cancelamento final por parte de Deus. Ele acolhe. A mensagem é de perdão e acolhimento, sim, o que nos leva de volta aos 10 que foram curados. Só um voltou para agradecer. E não era qualquer um, né? Era um samaritano. Justamente, alguém que já era duplamente excluído, pela doença e pela origem. Os samaritanos não se davam bem com os judeus. E a análise foca nesse retorno dele. Sim, porque o texto original usa uma palavra, epistrepsas, que não é só voltar. Sugere também converter-se, uma mudança interna. E ele volta agradecendo, eucariston, uma gratidão profunda. Enquanto os outros 9 foram cumprir a lei, né? Se mostrar aos sacerdotes para validar a cura. Exato. Eles seguiram um protocolo. Ele voltou à fonte da graça. E por causa disso, ele ouve algo a mais. Sim. Jesus diz que a fé dele o salvou. A palavra usada, sesoquem, segundo a análise, carrega esse duplo sentido de cura física e salvação espiritual. Ele foi restaurado por completo porque reconheceu quem o curou. Então a restauração vai além de só resolver o problema inicial. É mais profundo. E essa experiência, como a do samaritano, a ideia é que ela não seja só recebida, que ela gere algo. A interpretação que a fonte traz é que essa misericórdia recebida transforma e impulsiona. Tira a pessoa da lógica do julgamento, da exclusão e a move para o perdão, para a reintegração. Quase como se os restaurados fossem enviados para alcançar quem ainda está fora. Entendi. Então, para amarrar a ideia central da análise, Jesus, por misericórdia, restaura os excluídos, os cancelados, e essa misericórdia seria um contraponto à cultura do cancelamento, promovendo perdão, reintegração. Exatamente. E chamando quem foi restaurado a agir da mesma forma. Certo. Isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Trazendo essa história antiga para os nossos dias. Pois é. Fica aqui o pensamento. Considerando a atitude daquele samaritano que voltou agradecendo, reconhecendo a fonte da sua restauração e pensando nessa ideia de que quem é restaurado é chamado a ir ao encontro de quem ainda se sente alienado, como será que a nossa própria experiência de receber misericórdia, de ser restaurado de alguma forma, pode nos motivar a agir com mais compaixão, a acolher quem hoje é marginalizado ou excluído pela sociedade? Entre cinzas nasce a vida, no deserto brota a flor, mesmo em meio à ferida, brilha a luz do Criador. O que era pó ele levanta, o que era choro ele refaz. Meu coração cansado canta, o meu Deus é minha paz. Eu sei, meu Redentor vive e por fim se levantará. Mesmo que o corpo caia em cinzas, eu o verei face a face lá. Sobre a terra ele virá, a dor enfim cessará. Do pó ele me chamará, eu o verei, eu o verei. Eu sei. Eu sei.
meu Redentor vive. E por fim